Por que a Marinha não vai resgatar o Kobe? Por que a ilha do Vegapunk se chama Egghead? Por que a Bonnie está atrás do maior dos cientistas? Será que o Vegapunk realmente apareceu nesse capítulo? Será que ele não seria uma perversão do intelecto, assim como o personagem mítico de Daedalus? Prepara a pipoca, porque hoje nós vamos comentar o capítulo 1061 de One Piece. Eu sou o Gustavo Nunes, você está no canal Ato 42 e esse é o nosso One Piece no Ato. E diferente do costume, o Oda dessa vez resolveu fazer o seu capítulo em 4 atos, 4 partes separadas, em vez de 3, que ele geralmente faz. E o primeiro ato já começa na emoção, com o Luffy querendo salvar o Chopper, porque ele saiu voando no último capítulo com aquele chapéuzão que ele tinha ganhado. E o Luffy já aproveita para salvar o Chopper e a Bonnie, que estava no meio daquele redemoinho. Só que tem um problema, tinha um tubarão gigantesco perseguindo a Bonnie. E ele parece aquele megalodon gigantesco daquele filme Mega Tubarão, que é sangue no olho, um negócio muito doido. Só que aí depois a gente vê que ele era mais um personagem caricato do Oda, que começou dando susto na gente e depois era meio até que engraçado. E o Zoro rapidamente percebe a grande característica desse bicho, que ele é feito de metal. Então, além de ser um tubarão gigante, ele é um robô. Ele também poderia ser um animal tipo a Labum, aquela baleia que tinha toda uma base dentro dela, que era toda de metal. Porém, vai ficar claro nesse capítulo que ele realmente é um robô, e um robô que foi inventado pelo Vegapunk. E ele também aparece nesse capítulo, porém, nós vamos falar disso daqui a pouco. E o Jiben percebe que o Luffy, o Bonnie e o Chopper caíram no mar, e ele então decide ir salvá-los. Mas o tubarão não desiste, ele encarna Moby Dick e continua indo atrás do Sunny, lançando 2 mísseis em cima dele. Então, bum! Todo mundo cai do navio. E o Sandy, como sempre, está apenas preocupado com a Nami e a Robin, como todo bom cavalheiro pervertido. Então o Jimmy vai atrás do trio que tinha caído no mar, mas o tubarão não desiste, lançando um super canhão em cima deles. Só que aí aparece um super robozão gigante que eu pensei que era mais uma transformação do Frank que não tinha aparecido ainda, só que para nossa frustração, não era o robô dele. E esse super robô já chega nocauteando esse tubarãozão. E vale ressaltar como o Zop, mesmo não tendo Akuma no Mi, vai precisar ser salvo, porque ele tá apagadaço lá, desmaiado no meio do mar. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o Zop não é inútil. Apesar dele continuar permanecendo medroso, certamente até o final de One Piece. Essa característica dele provavelmente não vai mudar. E nós comentamos essa importância do Zop lá no nosso Instagram, está lá em um dos destaques por causa de uma das perguntas que um dos nossos seguidores, um de vocês, fez. Então já abriu um espaço nesse vídeo, não esquece de deixar seu like já a partir de agora, de se inscrever e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Então agora que você já fez isso, que você não está me enganando, vamos continuar com o vídeo. Então nós vamos para o segundo ato do capítulo, em que entra em cena a G14, uma base da marinha. E lá nós revemos a Tashigi, cuidando das crianças gigantes, que o bando ajudou a salvar lá em Punk Hazard, que elas eram experiências do Caesar. E vale lembrar como esse capítulo é bem parecido também com o começo de Punk Hazard, lá que já faz algum tempinho já no anime e no mangá de One Piece. E as crianças estão boladaças porque elas têm que ficar tomando um chazinho ou rio para voltarem ao tamanho normal delas. E elas ficam lá reclamando, e quem nunca reclamou daquele chazinho horrível que a sua mãe quis te dar, de um chá não sei do que ela fala que vai te ajudar a melhorar, eu não sei de onde que tira isso, mas no final realmente ajuda. E a moça tá feliz porque ela deu uma encolhidinha do seu estado de gigante por causa desse chá. E eu quebrei, na verdade, quando a Tashigi falou que quase não reconheceu ela porque ela tava menor, que ela tava parecendo outra pessoa. Tudo bem que é pra deixar a menina feliz, mas, pô, né, ela é uma montanha. Então aparece uma nova comandante da marinha, uma nova personagem chamada Doll. E ela está boladaça porque o Helmepo está arrumando confusão. E será que ela, por ter o nome Doll, que significa boneca, não tem uma Akuma no Mi que talvez permita ela controlar bonecas, ou transformar as pessoas em bonecas, ou controlar elas como se fossem marionetes? Essa seria uma Akuma no Mi bem apelona e muito legal também para aparecer. E o que o Helmepo está fazendo para deixar a Doll estressada? Ele está querendo que a marinha invada a Ilha dos Piratas, a Ilha do Barba Negra, para resgatar o Kobe, o seu melhor amigo. Tudo bem que o Helmepo já deve estar enchendo o saco faz tempo, mas pô, a Doll tá sendo bem sensível, é o melhor amigo dele, pô. Então o Helmepo tá chorando, implorando pro Prince, que é o seu superior e também um novo personagem, apesar de ele já ter aparecido nas histórias de capa do Capone Bag, para ele conseguir ir lá salvar o Kobe. E a Hibari, que é uma nova personagem, tá lá implorando junto com o Helmepo também para salvar o Kobe. E os dois devem realmente ser muito próximos, ela chama ele de Kobe Senpai, então ele deve ser um veterano dela na marinha.
Ele deve ter ajudado muito ela quando ela estava na academia lá, se formando na marinha com as atividades, com todas as coisas. E o príncipe fica, tá maluco? Lá é a Ilha dos Piratas, lá é a base do Barba Negra, você tá querendo matar a gente? A ilha se chama Hishinozu, que significa colmeia. Então lá é uma colmeia de piratas. E se eles forem lá cutucar essa colmeia, vai vir um monte de pirata em cima dele, vai acabar com eles. E o Hammerfall fala, mas a gente tá perto da ilha Egghead, que é a ilha do Vegapunk. Por que a gente não pode pegar um dos serafins e atacar essa ilha dos piratas? E o príncipe fica, você ainda tá doidão? Calma aí. Não é pra a gente ficar fazendo essas coisas sem pensar, não. E por que essa reação? Provavelmente porque esses novos pacifistas são muito valiosos. Então mesmo que eles percam apenas um serafim, já seria um prejuízo tremendo para a marinha, já seria uma força militar perdida tremenda, que faria muita diferença. Então provavelmente esse prejuízo seria tão grande, que quando colocada na balança com a vida de um capitão da marinha, a vida do Kobe não teria tanta importância assim. Sem falar que será que um único serafim poderia derrotar um Yonko? Isso é altamente improvável, o Barba Negra é muito forte, então um serafim só não faria diferença nenhuma. Isso seria apenas mais uma ação irresponsável, baseada apenas na emoção e não na razão. Então, já que tá todo mundo se concentrando nessa ilha Egghead, o Kobe, a Tashigi, o Vegapunk, a gente tem o bando do Luffy aí também, será que depois disso vai todo mundo para a Ilha dos Piratas tentar derrotar o Barba Negra, junto com os Serafins? Então começa o terceiro ato do capítulo em que o Jimmy conseguiu salvar o Luffy, o Chopper e a Bonnie. E a Bonnie tá boladaça que o Luffy não conhece ela, mesmo sendo ambos da pior geração. E ela tá meio de tsundere ali, mas fala, eu sou a inimiga de vocês, mas obrigado por me salvar. E ela tá bem à vontade ali, digamos assim, e ela começa a fazer um monte de perguntas pro Luffy. Por que seu cabelo não tá branco igual no cartaz de procurado? Cadê o nosso? Por que seu cabelo não tá branco igual no cartaz de procurado? Pergunta a Bonnie. E o Luffy responde dizendo que o Gear 5 acontece justamente quando ele está totalmente livre. E nós fizemos um vídeo comentando sobre uma das principais características do Nika, que é a vantagem de ser bobo. Então se você achou legal esse título, que tá realmente bem bacana o vídeo, clica nesse card que tá aparecendo aqui em cima, que você vai entender um pouco melhor o que significa esse lado característico da risada do Luffy. E a Bonnie veio sozinha pra ilha, aquele tubarão gigante comeu seu navio. E ela fala que tá com fome, aí o Luffy lembra que tá com fome também, já quer ir no restaurante e o Chopper apoia a ideia. Só que ela fica, vocês estão malucos? Essa aqui é uma base do governo, é uma ilha do governo. Essa aqui é Egghead. Essa é a ilha de Vegapunk, o maior cientista do mundo. É a ilha que está 500 anos no futuro. E por que isso? Porque o Vegapunk produz invenções que estão muito à frente de seu tempo. Porém, não é apenas coincidência essa ilha se chamar Egghead. Pode ser porque o Vegapunk tem uma cabeça de ovo gigantesca? Pode. Pode ser porque ele é o maior cientista do mundo? Pode. Porém, qual é um dos simbolismos mais antigos que existe, que todo mundo conhece? O simbolismo do ovo. É dele que sai a vida, o bem mais extraordinário que poderia existir para cada um de nós. E é da vida que surgem novas possibilidades. Então pode ser que a partir de uma pessoa que não esperemos nada, saia uma ideia revolucionária. Algo que vai mudar o mundo. E é por isso que a ilha é chamada de Egghead. Porque é dela que sai tudo que é inovador. É dela que surge a vida, das inúmeras possibilidades de existência e de futuro. Um futuro de aproximadamente 500 anos, aparentemente. Porém, essa página que mostra a ilha Egghead nos fez ir muito mais além. E foi aí que surgiu mais um Ato Teoria. Tum, tum, tum. Porém, antes de falar nossa teoria, vai que você se esqueceu de se inscrever, então já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever, ativar o sininho e agora sim vamos voltar pro vídeo. Reparem como essa ilha do Vegapunk possui um ovo gigantesco e um anel ao redor dele. O que essa imagem parece? Ela parece um planeta e ela parece muito com Saturno. Nossa, aqui dá para fazer muita teoria em cima disso, porque nós já tivemos 3 deuses gregos apresentados em One Piece. Nós tivemos Uranus, nós tivemos Poseidon e nós tivemos Plutão. Então, será que com essa imagem o Oda não estará dando uma brecha para a gente de que poderá talvez existir a importância de Saturno? Saturno, que é mais conhecido como Cronos, o deus do tempo? Será que esses 500 anos do futuro, na verdade não seja porque a ilha seja tão tecnológica assim, também é por isso, mas será que não tem relação com essa ideia de tempo desse deus? Mas além disso, essa imagem parece um mundo, mas um mundo que está devorando algo, ele está com as bocas abertas, com os dentes assertivos ali em alguma coisa. Isso me fez lembrar muito da frase do livro Demian, do escritor Hermann Hesse. A ave sai do mundo. O ovo é um mundo. Quem quiser nascer tem que destruir o mundo. A ave voa para Deus e o Deus se chama Abraxas.
E o que podemos entender dessa frase se formos olhar esse capítulo, se formos levá-lo em consideração? Entendemos que se uma pessoa for ser um gênio, assim como o Vegapunk, ela tem que quebrar toda a lógica desse mundo. Ela tem que acabar com essa razão comum que envolve todas as pessoas. Ela tem às vezes até mesmo que desprezá-lo para conseguir ser uma pessoa à frente de seu tempo. Então esse mundo racional que a gente conhece tem que ser destruído para que um novo mundo possa ser criado. Mas não apenas isso, tomando como base essa frase, se você quiser ser um cientista que seja renomado, que seja superar qualquer outra coisa, você tem até mesmo que tentar superar Deus. E no capítulo 840, o irmão do Sanji já nos fala que o Vegapunk praticamente chegou ali no nível de um deus, quando ele descobriu o fator de linhagem. Mas nós sabemos como essa ideia lunática de tentar superar Deus termina de forma muito trágica, todas as vezes, como aconteceu, por exemplo, no livro Frankenstein. Então, se essa ideia de Vegapunk continuar estando em voga, será que ele não terá um fim catastrófico, assim como aconteceu com o Dr. Frankenstein? Além disso, quem é esse Abraxas que nós temos na nossa frase? Abraxas ele aparece tanto na mitologia egípcia quanto na grega, e cada uma das letras de seu nome representa cada um dos 7 planetas. E os planetas são nomes de deuses, e como acabamos de falar, já apareceu 3 deuses em One Piece. Será que a possibilidade de Saturno ou de Cronos aparecer é real? Fica aí o questionamento. Enfim, encerrado a teoria, vamos voltar para o capítulo. A Bonnie diz que está indo para essa ilha justamente para se encontrar com o Dr. Vegapunk. E por que ela quer isso? Porque ela quer trazer o Kuma de volta ao normal. Ela quer que ele deixe de ser um robô e volte a ser o seu companheiro. A relação entre eles é muito poderosa. Ela se disfarçou para conseguir ir até o Reverie, para conseguir encontrar o Kuma. E ela chorou quando viu ele naquela situação tão deplorável de escravo dos Tenryubitsu. Muitos acreditam que ela seja uma parente do Kuma, a esposa, a filha, a mãe ou até mesmo uma ancestral mais distante dele, talvez. E por quê? Porque com o poder da sua Akuma no Mi, a Bonnie consegue ficar livremente mais jovem e mais velha. Então será que ela não é uma pessoa, na verdade, de 800 anos atrás, que viveu todo esse tempo por causa de sua Akuma no Mi e que ela também conhece o século perdido? E é por causa disso que o governo está indo atrás dela, sem parar todas as vezes? Então, como é um descendente dela e por causa disso ela queira salvá-lo? Conta aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa teoria que tanto repercute aí na internet. Fala se você acha que ela é viável, qual outra teoria que vocês têm, porque a gente acha muito bacana nesses comentários. E enfim, chegamos no 4º ato desse capítulo, voltando para o bando, com um robôzão gigante tendo o Sunny em suas mãos, que ele acabou de salvar o bando daquele tubarão. E o Frank e o Zop ficam super animados com esse robôzão. Só que o Zoro e a Nami estão meio apreensivos. E o Oda mostra até o Karibo ali do ladinho também. Estaria o Oda transformando esse cara chato em um membro do bando? Então surge a maior revelação desse capítulo. Surge uma pessoa de dentro do robô que fala como uma pessoa mais velha, um homem mais velho. E o Namiverse é real. Sai uma mulher de dentro do robô, que é bem parecida com a Nami, igual a maioria das mulheres de One Piece. E ela afirma ser o Dr. Vegapunk, o cientista gênio. Obviamente, nós sabemos que esse aí não é o Vegapunk de verdade. Ela fala como um homem mais velho. No anime já mostrou a dublagem dele como se fosse de um homem. O Kizaru já chamou ele de um velhaco. E também, principalmente, na imagem que ela aparece escrito no seu traje Punk 02, Punk 02, mostrando que ela é uma segunda versão de um possível Dr. Vegapunk. Então, esse provavelmente é só mais um robô criado pelo Vegapunk, que está sendo controlado por ele. Ou pode ser uma inteligência artificial criada pelo Vegapunk, programada para dizer que é ele funcionar sozinha, independente, mas que depois se une ao todo. Porém, mais ainda, podemos reforçar aquela teoria de que o Vegapunk na verdade é apenas uma inteligência, assim como o Ultron, o Brainiac, que vaga pelo universo, por meio dessa vasta rede de informação e de comunicação em que vivemos. Só que essa teoria eu não gosto muito, eu acho que o Vegapunk realmente vai ser uma pessoa, vai ter um corpo físico ali, porque eu acho esse tema bem complexo e não caberia tanto explorar ele ali em One Piece, porque não é o foco, não é meio cyberpunk, o foco de One Piece é outro. Só que pra gente, o mais importante desse capítulo não é saber se essa moça é o Vegapunk ou não. O mais importante é a frase que ela diz quando ela aparece. E ela fala o seguinte: talvez sobrescrever desejos primitivos seja impossível. Esse Vegapunk tá bolado porque ele programou o tubarão para não comer as suas presas, não ficar atacando para destruir. Ele programou ele apenas para controlar a situação, porque se ele acabasse com tudo, não sobraria nada, não sobraria dinheiro, recompensa nenhuma da que os outros estariam carregando. E isso me lembrou bastante o mito de Dédalo, o maior inventor da história. Por não suprimir seus próprios desejos primitivos, ele acabou tentando superar um plano superior. Por causa disso, Dédalo foi aprisionado em sua própria invenção, o grandioso labirinto do Minotauro. Da mesma forma, sabemos que o Vegapunk foi aprisionado ao desafiar o governo.
Será que essa Egghead não foi criada pelo próprio Vegapunk e agora a sua criação se tornou a sua prisão? Será que tentar superar esses desejos primitivos não é uma forma de reparação pessoal? Será que o Vegapunk não será o símbolo do intelecto subversivo? Mas essa relação completa entre esses dois cientistas fica para um outro dia, porque agora o vídeo chegou no final. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, ativar as notificações e também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias, seja pelas caixinhas de perguntas e pelo direct. Então agora sim, chegamos no final. Um forte abraço, meu caro otaku leitor, fique com Deus e até o próximo vídeo. E assim se fecha as cortinas de mais um ato. Tchau!